Seja bem-vindo, meu nome é Gabriel Rodrigues e você está no canal Pregando Evangelho. Eu postei recentemente aqui no canal mencionando que o meu sogro foi diagnosticado com Covid, o irmão da minha esposa e a minha esposa também foi diagnosticado com esse vírus, meus irmãos. E o meu cunhado de 21 anos deu uma piorada, mas hoje, graças a Deus, ele apresentou melhoras. E hoje eu fui fazer o teste de Covid e também deu positivo. E se a minha voz estiver ruim no vídeo, é porque eu estou com problemas na garganta, ela está bem inflamada. E desde o início da pandemia, a empresa onde eu trabalho disponibilizou opção para os funcionários trabalharem de home office e todos nós aqui estamos em isolamento no mesmo terreno. Eu agradeço a todos os irmãos pelas orações e comentários no vídeo que eu falei sobre esse ocorrido na minha família. Que Deus abençoe todos vocês. E nesse estudo que eu estarei realizando, eu quero continuar falando sobre os atributos de Deus. Eu quero dar continuidade e também a finalização dos estudos. E eu creio que eu preciso de tratar de alguns detalhes acerca da soberania de Deus nessa época de pandemia. Recentemente, os debates acalorados sobre a origem do Covid ressurgiram novamente após declarações do presidente Joe Biden para investigar a China sobre o que aconteceu em Wuhan, o epicentro do Covid. Muito se tem dito sobre a origem do Covid, ressaltando, por exemplo, o lado humano, mas e o lado divino, ele está sendo ressaltado. Creio que até muitos que são cristãos estão falhando no debate e esquecendo que existe um Deus que ainda governa, que reina, que determina, que levanta e derruba presidentes. E eu acredito que é muito estranho um país ou uma ditadura como a China, que não revelou dados suficientes para a OMS e muito menos para o mundo, esteja escondendo algo das pessoas. Eu acredito que eu não sou nem um pouco a favor de teorias de conspiração, meus irmãos, mas quando o ex-presidente Donald Trump ele alegou que a China produziu um vírus em laboratório, muitos acusaram ele de ser um conspiracionista, mas Biden, agora um presidente da esquerda, o atual presidente, ele quer que os Estados Unidos façam uma investigação sobre a real origem do Covid, e ele quer isso em 6 meses, esse relatório. Aliás, todos nós queremos saber como surgiu esse vírus. Será que veio do morcego, do pangolim, como a ciência fala? E eu tenho uma resposta um pouco diferente das mesmas, meus irmãos. Será que Deus está passivo em seu trono, olhando milhões de pessoas que morreram por causa do vírus e ele não pôde fazer nada? Ou será que muitos teólogos liberais dos nossos dias estejam repetindo as mesmas coisas dos teólogos do passado? Os teólogos do passado, eles afirmavam que Deus perdeu o controle da humanidade, que ele não conseguiu parar a Segunda Guerra Mundial, que todo aquele cenário onde morreram milhões de pessoas saiu do controle total de Deus. Coisas ditas assim por supostos cristãos dão a entender que Deus governa ainda esse mundo. Creio que as escrituras têm uma resposta diferente do debate político, científico e conspiracionista. A nossa regra de fé deve estar pautada nas Sagradas Escrituras e somente nela. Não devemos viver pelos nossos raciocínios lógicos, mas devemos ser guiados pela palavra de Deus, pois ela é a única luz em meio a toda escuridão nesse mundo. Vamos agora, meus irmãos, ao primeiro texto bíblico da introdução do meu estudo. Êxodo, capítulo 8, versículo 19. Então disseram os magos a Faraó: isto é o dedo de Deus. Porém, o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. O contexto onde foi dito essas palavras foi quando os magos do Egito não conseguiram repetir as pragas que Deus enviou a Faraó. Essas palavras foram ditas por homens pagãos há mais de 3.000 anos. Observe essas palavras desses homens. Observe, ímpios reconhecendo que as pragas enviadas do Egito não eram coisas do acaso, mera coincidência dos astros ou dos deuses egípcios pagãos, mas sim era a mão de Deus que estava vindo como juízo sobre eles. Mesmo assim, Faraó permaneceu com o seu coração duro, sem se arrepender. Quantos de nós, diante do contexto dessa pandemia, estão assim? O Covid chegou até o meu lar, irmãos. Ele atingiu pessoas que eu amo. E antes de acontecer isso, eu não estava tão triste como eu estou agora. Mas, infelizmente, muitos de nós estão com o coração de Faraó endurecidos, sem se arrepender dos seus pecados, sem olhar para isso como as mãos de Deus. A mão de Deus chegou até o meu lar através do Covid. Semelhantemente, eu estava lendo em
em um artigo traduzido pelo Projeto Castelo Forte, escrito pelo pregador já falecido J.C. Ryle, sobre a pandemia de gado na Inglaterra. E ele afirma sem rodeios naquela época que era a mão de Deus sobre a Inglaterra. Veja essa citação bem rápida comigo. Respondo sem hesitação que vem de Deus, aquele que ordena todas as coisas no céu e na terra, por cuja sábia providência tudo é dirigido, e sem que nada pode acontecer, é quem nos enviou este flagelo, é o dedo de Deus. E eu sigo o mesmo raciocínio desse homem sábio do passado. Deixe os deputados debaterem sobre o Covid, os médicos e os homens da ciência proporem as suas teorias de prevenção e cura. Deus já deu dons para cada um deles e são essenciais nesse contexto de pandemia para a sociedade. Porém, vamos falar sobre quem governa sobre esse mundo. Vamos falar sobre Deus, é a mão de Deus sobre o mundo. Irmãos, se algumas pessoas não concordam que foi Deus que governa, enviou o Covid, eu gostaria de trazer alguns exemplos bíblicos bem claros. Quem enviou o dilúvio no mundo nos dias de Noé? Deus. Quem enviou a fome nos dias de José? Foi Deus. Quem enviou a praga no Egito e especialmente a enfermidade bovina naquele contexto? Foi Deus. Quem enviou doença aos filisteus quando a arca da aliança estava entre eles? Foi Deus. Quem enviou a pestilência nos dias de Davi foi Deus. Quem enviou a fome nos dias de Eliseu foi Deus, meus irmãos. Quem enviou o vento tormentoso e a tempestade nos dias de Jonas foi Deus. Não há motivos, meus irmãos, para analisarmos cada texto que eu citei detalhadamente nesse estudo, pois os textos são bem claros acerca da providência e o controle de Deus. Eu não consigo entender como alguém pode ser chamado de crente que crê na Bíblia e negar a providência de Deus sobre esse mundo. Um garoto, por exemplo, chamado Vitor Azevedo, ele alegou que o Covid saiu do controle de Deus. O Vitor, ele está andando porque ele entende do mundo ou pelo que as Sagradas Escrituras nos ensinam, meus irmãos? A nossa mente, ela deve ser moldada pela palavra. Essa é a chave para a maturidade cristã, para entendermos como Deus lida com o mundo. Devemos aprender um pouco com Amós. Será que haverá o mal na cidade e o Senhor não o fez? Amós capítulo 3, versículo 6. Como as pessoas admitem que Deus criou o universo, a terra onde nós vivemos, e agora Ele está sentado no seu trono e entregou tudo ao domínio do homem e Satanás. E Deus se tornou, por exemplo, um mero espectador. Infelizmente, muitos enxergam Deus dessa maneira, mas porque a mente deles não está sendo moldada pelas Sagradas Escrituras. Meus irmãos, deixe de lado teorias de conspiração, debates políticos, teoria científica. Nesse momento de pandemia, se lance na palavra de Deus. Mesmo que tenha sido uma experiência chinesa, será que não foi decretada por Deus? Observe que eu não uso a palavra permissão, porque Deus não é um ser passivo que fica permitindo as coisas nesse mundo, meus irmãos. Deus é um ser ativo. Devemos fazer essa distinção. Se Deus enviou o dilúvio ao mundo, não podemos afirmar também que Ele enviou a pandemia? Faça essa análise bíblica. E o outro exemplo que eu encontro nas Sagradas Escrituras, meus irmãos, sobre isso, está no Antigo Testamento. Vejamos esse texto bíblico. O Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. De mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. O Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Ruth capítulo 1, do versículo 20 ao 21. Naomi, a sogra de Ruth, que perdeu o marido, os 2 filhos, uma nora por fome no exílio, fez essa afirmação sobre Deus. Ela não estava mentindo, exagerando ou acusando Deus. Era um fato simples e terrível. Será que Deus não trouxe essa desgraça amarga do Covid para o mundo inteiro, para chamarmos ao arrependimento, para trazer juízo sobre os ímpios, para fazer as pessoas refletirem sobre a brevidade da vida, para as pessoas refletirem que um pequeno vírus parou as maiores economias do mundo e que todo o poder bélico dos países mais poderosos como Estados Unidos, Rússia, não puderam lutar contra esse mal que é o Covid, meus irmãos? É a mão de Deus sobre o mundo. E eu concordo com a citação de John Piper, escrita em seu pequeno livreto publicado pela editora Fiel. Esta não é uma época para visões sentimentalistas de Deus. É uma época agridoce e Deus a ordenou. Deus governa sobre ela. Ele a trará ao fim. Nenhuma parte está fora do seu domínio. Vida e morte estão em suas mãos. E encontramos também no Antigo Testamento o exemplo maravilhoso de Jó. Vamos ao texto bíblico. Nu saí do ventre de mamãe, e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor tomou.
Bendito seja o nome do Senhor. Jó capítulo 1, versículo 21. Imagine, irmãos, uma pessoa perder 10 filhos, a sua esposa amaldiçoou a Deus e perdeu propriedades, dinheiro, e essa pessoa não ia imputar a sua desgraça a Satanás ou qualquer outra coisa, mas sim a Deus. Jó não pecou nenhuma vez com seus lábios, o Senhor tomou. Essas são as palavras de Jó. Então, irmãos, Deus enviou o Covid. Se os chineses criaram vírus num laboratório, pode ser uma possibilidade. Nós não sabemos, mas quem decretou isso foi Deus. Qual foi um dos maiores crimes, por exemplo, cometidos na história da humanidade? Não foi a crucificação de Cristo? Não foram os homens que fizeram isso? Não foi a inveja dos judeus, a traição de Judas, a omissão de Pilatos em condenar um homem inocente? Sim, meus irmãos, mas também ao lado divino. Veja o texto bíblico e ressalta o meu argumento. Atos capítulo 4, do versículo 27 ao 28. Porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. O mesmo pode ser dito do Covid. Há um propósito determinado e oculto que pertence somente a Deus sobre a origem da pandemia e a sua finalidade para os homens nesse mundo. Mas a mão de Deus está na pandemia. Deus usa até as ações más da humanidade sem ele ser o autor do mal. Deus usa o mal para os seus propósitos serem realizados e cumpridos. A crucificação é um exemplo claro. Deus usou o faraó, Judas, Satanás, ele usa quem quer. E eu deixei bem claro em um estudo sobre o controle soberano de Deus sobre a besta e o anticristo e as ações más do homem. E o link vai aparecer aqui em cima caso você não tenha assistido esse vídeo ou tenha alguma dúvida a respeito desse assunto. E agora, como podemos chegar à conclusão de tudo isso? Tudo bem, Gabriel, você afirmou que é a mão de Deus sobre o mundo, mas qual seria o propósito disso? Creio, meus irmãos, que através do testemunho da Escritura, que o propósito real dessa pandemia seja para nos despertar sobre a segunda vinda de Cristo. A pandemia não é um sinal da iminência de Cristo, que ele vai aparecer agora, mas que a cada sinais estão se intensificando cada vez mais. O coronavírus é um alerta de Deus para estarmos prontos para a segunda vinda de Cristo. Jesus disse que haveria muitos indicadores da sua vida: guerras, fomes, terremotos, esfriamento do amor, e principalmente o evangelista Lucas, em particular, registra no sermão escatológico que haveria pandemias. Mas você pode questionar que na história da humanidade foram registradas inúmeras epidemias ou outras pandemias. E como isso pode ser um sinal da vinda de Cristo? Jesus chamou esses sinais de dores de parto. A imagem é da terra como uma mulher em um trabalho de parto. Essas dores cada vez mais estão se intensificando quando o bebê está nascendo. E quanto mais a volta de Cristo está próxima, mais esses sinais vão se intensificar. Jesus quer que vejamos todas as dores de parto, incluindo esse vírus, meus irmãos, como lembretes e alertas que ele está vindo e precisamos estar prontos. Estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá a hora que vocês menos esperam. Mateus capítulo 24, versículo 44. E muitos têm alegado que Jesus, por exemplo, previu a pandemia. Meus irmãos, Jesus não previu, ele profetizou e decretou ela. Jesus tem um controle de tudo, dos mares, inclusive do Covid. E o tempo que nós estamos vivendo é para alinharmos a nossa vida, buscando santidade, se arrependendo dos nossos pecados, para nos encontrarmos com Deus. E a cada óbito que presenciamos na pandemia, inúmeras pessoas estão se encontrando com Deus, e você está pronto para se encontrar com o seu Criador se hoje for o seu último dia de vida. E esse foi mais um estudo aqui no canal, meus irmãos. Não se esqueça de deixar o seu like, comentar no vídeo e se inscreva caso você ainda não é inscrito, para acompanhar todos os nossos estudos, novos vídeos que realizamos aqui no canal. Que Deus abençoe todos vocês. Eu agradeço por todos os comentários e orações novamente pelo vídeo e pela minha família. Que Deus abençoe vocês.